Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, verso 15 a 21. Antes da leitura, nós vamos orar pedindo as bênçãos do Senhor na ministração da sua palavra. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor nos permitiu estar aqui essa noite para juntos, ó Deus, aprendermos mais acerca da tua santa palavra, para juntos, ó Deus, ficarmos maravilhados com a tua lei, com a tua justiça, com a maneira pela qual o Senhor tem se revelado ao longo da história da redenção. E suplicamos, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa, nesse instante, tomar conta das nossas mentes, dos nossos corações, das nossas mais profundas motivações, levando cativo todo pensamento, toda afeição à obediência de Cristo Jesus. Ó Pai, que sejamos mais uma vez edificados por essas palavras de vida. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, Romanos, capítulo 5, verso 15 até o verso 21, nos diz assim: Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Na semana passada, eu não digo apenas na semana passada, mas em estudos anteriores, à luz desse capítulo 5, nós aprendemos sobre as bênçãos decorrentes da justificação que temos em Cristo Jesus. Nós falamos sobre a paz com Deus e não apenas a paz de Deus. A paz com Deus é um estado irreversível, não importa a tribulação que nós venhamos atravessar, essa paz persiste, permanece. A paz de Deus é algo que nós sentimos ao longo da jornada, em momentos de tribulação, mas o apóstolo Paulo fala nos primeiros versos desse capítulo sobre essa paz com Deus. Ele fala sobre o acesso à graça de Deus, que é o favor imerecido de Deus, as bênçãos que nós não fizemos nada para merecer e não temos condições de fazer absolutamente nada para nos tornar merecedores das bênçãos do Senhor. Acesso à sua graça. Paulo também falou acerca da capacidade de nos alegrarmos para a glória de Deus, mesmo em meio às tribulações. Uma alegria que não está atrelada à condição que nós nos encontramos, não é uma alegria momentânea, decorrente de uma bênção temporal, de uma dádiva que nós recebemos, algo inesperado, mas essa alegria é uma constante também na vida dos redimidos. Paulo fala acerca da certeza do amor de Deus por nós. Esse amor é inconfundível na nossa jornada. E por fim, Paulo fala sobre a salvação de Deus. Bênçãos decorrentes da justificação. E o texto que nós lemos está aí inserido a partir do verso 12, nós lemos hoje a partir do verso 15 até o final do capítulo, mas o 12 inicia esse contraste entre duas pessoas.
Paulo vai contrastar a pessoa de Adão, o primeiro homem criado por Deus, com a pessoa de Cristo, o segundo homem, o segundo Adão, que nos traz a remissão, a redenção. Adão é responsável pela condenação de toda a humanidade, de modo que aqueles que nascem, já nascem no estado de condenação. Bebê, por mais bonito, por mais fofo que seja, está no estado de condenação. Precisa de Cristo. Então, se não for a graça de Deus, não vai ser um mérito ou uma condição em que eu esteja, mas sim a obra de Cristo. Então, Adão nos inseriu nesse contexto de condenação. Toda a humanidade está vinculada a Adão. E parte da humanidade está vinculada à obra de Cristo. Adão, então, portanto, é responsável pela condenação e Cristo é responsável pela redenção e salvação daqueles que serão reconciliados. Então, estas duas figuras representam, simplesmente representam. Adão nos representa, Cristo nos representa. Adão representa a humanidade decaída e sem Deus, desesperada, perdida no mundo, a maioria da humanidade. E Cristo representa uma nova humanidade que Deus está fazendo emergir da velha humanidade. Então, os efeitos da obra de cada um. Nós vemos que o efeito imediato de Adão foi a morte. Nós vimos na semana passada a perspectiva da morte sob 3 prismas. A questão da morte espiritual, da morte física, da morte eterna. Nós tratamos disso na semana passada. E Cristo vem nos dar vida. Esse texto vai falar também acerca da extensão da obra de cada um. E por Adão, todos estão debaixo da ira de Deus, todos os seres humanos. E por Cristo, alguns alcançarão a redenção. Portanto, em Romanos capítulo 5, Paulo se refere à criação e à queda do homem, de uma forma muito direta, de uma forma muito clara. É como se fosse aqui remontado os 3 primeiros capítulos do primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Ele está falando aqui da criação, ele está falando aqui da queda do homem. Mas Paulo aqui vai tratar também a respeito da salvação de Deus por meio de um homem, Cristo Jesus. O problema foi causado pelo primeiro homem e a solução foi dada por meio do segundo Adão. Então vejam que Adão e Cristo apontam para a entrada de mundos diferentes. Deus olha para a humanidade sobre esse prisma. Quando Deus olha para o nosso mundo, para a nossa sociedade, para a história da humanidade, Deus vai ver pessoas que estão sob a sua ira, os filhos de Adão, todos nós de alguma maneira, e aqueles que foram alcançados por sua graça. Não existe um meio termo. Não existe uma zona cinzenta. Ou se é apenas filho de Adão debaixo de condenação, ou além de filho de Adão é alguém que foi alcançado pela graça de Deus. Então, na lição anterior, nós falamos sobre o pecado de Adão e seus efeitos, e hoje nós falaremos da obra de Cristo e suas dádivas. E o que eu quero destacar nesse estudo, eu quero que fique assim evidente nesse estudo, que a grande dádiva que nós temos em Cristo Jesus, nesta vida temporal e que vai transcorrer eternidade afora, é exatamente o desfrute de uma graça abundante. Paulo, num dos versos mais conhecidos da Bíblia, verso 20, Romanos 5:20, ele diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, para que desse destaque à ofensa. Essa palavra avultar é para demonstrar o pecado, a ofensa, o estado de condenação. E daí ele prossegue: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor, a graça de Deus. Então, o que eu quero destacar nessa noite em relação à obra de Cristo é a graça de Deus dispensada a nós. Nós não somos melhores do que as outras pessoas por causa das nossas obras, ou porque pertencemos a uma igreja, ou porque somos membros de uma igreja, ou porque procuramos pagar os nossos impostos, ter uma vida correta, não mentir, não defraudar o próximo. Nós não somos melhores do que os demais da humanidade.
Porque tem pessoas de fora da igreja que têm uma moral muito melhor que muitos crentes que estão dentro da igreja. Muitos que estão fora da igreja nem são crentes. Não têm a mínima noção do que é a graça salvadora em Cristo Jesus e são mais honestos, são pessoas mais confiáveis. E, lamentavelmente, no contexto de evangelho que nós vivemos hoje, há pessoas que dizem o seguinte: pastor, eu prefiro fazer negócios com o ímpio do que com o crente. Por causa do estado de moralidade que a igreja se encontra hoje, um estado deprimente. Crentes que mentem e acham isso normal, crentes que defraudam os outros acham isso normal, crentes que não têm domínio próprio, seja no comer, seja no trato com o próximo, seja no trânsito. Então, como pastor, às vezes a gente se depara com algumas situações e algumas histórias, né? Não é nem histórias, mas histórias de pessoas, membros de igreja, que às vezes estão no trânsito, pilhadas, aborrecidas, chateadas, mostram o dedo grande, e quando o outro condutor abre o vidro, é o pastor da igreja. Tem que esconder o que do pastor? O pastor não vai salvar ela, não vai fazer nada por ela, no sentido de redenção. Mostrar outro dedo, né, seu Moisés? Mostrar um outro dedo. Mas, mesmo que nós tivéssemos uma moralidade ilibada, uma moralidade coerente com o que nós professamos, não significa que nós seríamos melhores do que os demais. Nós não somos melhores do que os outros porque temos uma moralidade biblicamente orientada. O pecado de Adão transformou vivos em mortos. E uma regra básica: é sempre mais fácil destruir do que construir. É sempre mais fácil. A graça de Deus, porém, faz algo muito impressionante. Ela faz muito mais do que a questão de trazer benevolências à humanidade, de refrear o mal do nosso mundo. A graça de Deus transforma mortos em vivos. Pessoas que estavam mortas nos seus delitos e pecados, em vivas para Deus. Desta maneira, podemos afirmar que a graça de Deus em Cristo é superior. Por isso que ele fala, no verso 20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a graça em Cristo é superior e mais abundante do que a ofensa cometida por Adão, no jardim do Éden. Adão mata e Cristo ressuscita os mortos. Por meio da ofensa, de uma ofensa de Adão, de uma ofensa, apenas uma ofensa de Adão, um ato de desobediência de Adão, o pecado e a morte passaram a reinar no nosso mundo e a subjugar toda a humanidade. As pessoas simplesmente se tornaram escravas do pecado. Essa semana eu recebi com muito pesar, com muita tristeza, o primeiro país da América do Sul a aprovar o aborto, a Argentina. Então, a gestação até 14 semanas poderá ser interrompida nas redes hospitalares, a critério da mulher ou da gestante, não será crime, porque no entendimento daquela corte, daquele parlamento, até 14 semanas não é um indivíduo, não é um ser humano. A ética do mundo vai mudando, e vai mudando para pior. Hoje, a pedofilia é um crime no nosso país, mas daqui a 30 anos pode ser algo legal. Deus não muda. Deus continua o mesmo. O pecado escraviza, o pecado engana. A morte passou a reinar no mundo e nada a podia deter. E este fato é inegável. Inclusive, se não ocorrer a segunda vinda de Cristo, todos nós que estamos aqui, aqueles que nos acompanham na transmissão, se não ocorrer a segunda vinda de Cristo até o dia que nós passaremos desse mundo para outra vida, nós passaremos pela morte física. Isso aí é um fato inegável, isso demonstra esses efeitos do pecado sobre esse mundo caído. Em Cristo, os pecados dos eleitos foram pagos, simplesmente pagos. Na pessoa de Jesus. O povo de Deus é liberto do pecado e da morte eterna e passam já nessa vida a estarem com Cristo, a terem uma percepção mais avantajada da vida e da eternidade. O que a pessoa fez para ir para o inferno?
que uma pessoa faz para ir para o inferno? Nada. Ela só nasce. Versos 18 e 19, Paulo diz o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo, uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então a pessoa já nasce condenada. Ela já nasce nesse estado de condenação. E isso acontece independente do que a pessoa faça ou deixe de fazer. Ela já nasce maculada pelo pecado. Por isso a salvação nunca pode ser por obras. Não existe nada que eu possa fazer para anular o juízo de Deus. O juízo condenatório foi proferido lá no Éden. Mas como Paulo diz no verso 20, a graça de Deus superabundou onde se avolumou o pecado. Onde havia pecado, essa graça foi abundante. A lei veio simplesmente para deixar às claras o pecado, as ofensas, para calar a boca de todo homem diante do juiz de toda a terra. Todos nós vamos prestar contas dos nossos atos diante de Deus. Atos, pensamentos, palavras, ações, sejam privadas, sejam públicas, todos nós. A grande diferença do redimido é que Cristo na cruz já pagou o preço por seus pecados cometidos, aqueles que ele está cometendo e os pecados que ele ainda irá cometer. Essa é a diferença dos redimidos. Deus fez com que Cristo fosse ao Calvário com essa finalidade, né, de trazer redenção. E muitos poderiam questionar, mas por que Deus permitiu a queda? Por que Deus não evitou a queda? Por que o mundo está em tamanho sofrimento? Se Deus é bom, por que há sofrimento? Por que há o mal? E a Bíblia deixa claro que, né, em toda a sua revelação, que Deus tem propósitos em tudo que acontece no mundo. Tudo. Até mesmo nas situações difíceis como esta que nós estamos passando, da Covid-19. Deus tem os seus propósitos eternos e soberanos. Essa crise de saúde internacional veio, dentre tantas lições, veio demonstrar a nossa fragilidade, veio demonstrar que nós somos passageiros. Essa crise veio demonstrar que o homem não tem todas as respostas, a ciência não sabe de tudo. Certamente você ouviu falar ou conheceu pessoas que eram saudáveis, extremamente saudáveis, contraíram o vírus, tiveram uma decadência e vieram até a óbito, ou ficaram sequeladas. Pessoas que tinham muitas comorbidades, muitas doenças, contraíram o vírus e não tiveram nada. Só foi constatado que estavam com o vírus. E os cientistas não conseguem explicar isso. Estão dizendo, a imunidade, mas como que uma pessoa com tantas comorbidades tem imunidade? E não tem um agravamento da doença como pessoas saudáveis tiveram. Então, Deus tem os seus propósitos. Mostrar quem nós somos, o nosso lugar na história do mundo. Então, o final de tudo isso é o triunfo da graça de Deus, é o nome de Deus ser glorificado em todas as coisas e os seus propósitos serem realizados. É Deus estar no lugar de Deus e nós no lugar de criaturas. Tudo na vida é assim. Se nós captarmos esse propósito de vida, tudo na vida vai ser assim. A minha vida, a minha saúde, os meus bens, o meu casamento, os meus filhos, o meu trabalho, tudo de alguma maneira deve saciar, atender os propósitos de Deus, glorificá-lo, exaltá-lo e ter como finalidade o triunfo da sua graça. O reverendo Augustus Nicodemos, pastor da nossa igreja, comentando esse trecho aqui do verso 20, ele disse o seguinte: a graça só pode ser entendida, avaliada, magnificada, apreciada, se colocada em contraste com o contorno da morte, do desespero, da desgraça e da condenação no plano que Deus articulou desde a eternidade. Então nós só vamos conseguir compreender a magnitude da graça de Deus quando nós percebermos o estado de desespero, de condenação eterna que a humanidade se encontra sem Deus.
aí nós vamos perceber a maravilhosa graça do Senhor. Aqui nas minhas considerações finais desse estudo, eu quero ressaltar algumas lições, inclusive, da semana passada. Percebam, irmãos, que o que Paulo acabou de discorrer aqui é o cerne do Evangelho, para nós entendermos o Evangelho do Senhor. Para esse Evangelho ter efeito de boa nova, de boa notícia no nosso coração. Então, é importante ressaltar que para Paulo, Adão não é uma figura mitológica. Adão e Eva não são mitos da história dos judeus. Adão e Eva não são histórias. Mas Adão e Eva são pessoas que de fato existiram. E se Adão não existiu, como eu disse na semana passada, não existiu uma pessoa que desobedeceu a Deus, não decaiu do seu estado original em que se encontrava, então não há explicação para o problema do pecado e do sofrimento humano. Então é crucial entendermos que Adão e Eva são pessoas literais que foram criadas por Deus. É imprescindível percebermos a historicidade dos 3 primeiros capítulos do primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Se não entendermos aquilo dali como literal e o que está escrito ali, nós não vamos conseguir entender o Evangelho de Cristo. Uma outra lição importante que precisamos entesourar em nossos corações é o universalismo no que diz respeito à salvação. Há algumas expressões ao longo do texto em que às vezes Paulo fala todos serem salvos ou todos condenados. Pode dar a entender que de alguma maneira a morte de Cristo salva todos. Não, biblicamente não, nós sabemos que não. A morte de Cristo teria poder sim para salvar todos, mas lamentavelmente nem todos serão alcançados. Paulo aqui não está pregando o universalismo da salvação. A pessoa, no final das contas, todo mundo vai ser salvo. Deus é tão bom que não vai permitir que as suas criaturas fiquem no inferno a eternidade afora. Não. Não é isso que Paulo está defendendo aqui. Cristo não morreu na cruz do Calvário para salvar a todos, mas ele morreu naquela cruz para redimir os eleitos, os escolhidos por ele antes da fundação do mundo. E quando nós afirmamos o universalismo em relação à morte do nosso Senhor, nós banalizamos o sacrifício dele. Nós admitimos que Cristo morreu em vão, pois milhões e milhões de pessoas não aceitam esse evangelho. Simplesmente recusam esse evangelho. É como se a morte de Cristo não tivesse poder para salvar essas pessoas. Eu não sei como que aconteceu com você, mas comigo a salvação foi um ato divino, da graça dele. Eu já tinha ouvido falar acerca do evangelho, mas a conversão se deu por uma ação do Espírito Santo no meu coração. Não foi porque eu quis, foi porque ele quis, foi porque ele me convenceu, foi porque ele me alcançou onde eu estava. Eu me recordo que ainda aos 18 anos, eu fui convertido aos 16, e quando eu percebi que com 18 anos eu já estava no seminário, e no final do primeiro ano eu não entendi como é que eu fui parar lá, no seminário. Eu não queria ser pastor. Hoje eu sei as bênçãos, a dádiva de ser um ministro do evangelho e tudo mais, mas na nossa vida é essa graça irresistível que nos alcança. Porque o nosso coração é pecaminoso, tende para o mal, pende para o mal. E é Deus quem vai nos redimindo dia após dia, o Espírito Santo quem trabalha e opera em nossos corações dia a dia. Então não tem como nós afirmarmos o universalismo em relação à salvação. Lamentavelmente, a maior parte da humanidade permanecerá em condenação. Eu tenho uma família muito grande, eu tenho 8 irmãos, tenho cunhados, tenho mais de 25 sobrinhos, já tenho um sobrinho neto, e nem todos são crentes. Oro por eles, para que Deus alcance a vida deles, e Deus tem feito a obra, devagarinho, a coisa está acontecendo. Então nós temos essa preocupação, mas nós sabemos, irmãos, que a maior parte da humanidade permanecerá em condenação, cega em seus delitos e pecados. Entender que Cristo morreu por todos significa pensar que a morte de Cristo não garante a salvação de ninguém.
Se todos não serão salvos, então, se ele morreu por todos, quem garante que nós seremos salvos? Ele morreu pelos seus, a salvação limitada. Uma outra lição importante de nós entesourarmos essa noite em nossos corações é que a redenção é uma obra de Deus do início ao fim. A salvação da morte eterna não pode ser promovida pela humanidade. O homem jamais vai inventar um antídoto anti-envelhecimento, que as pessoas vão viver para sempre jovens. São apenas ações paliativas. O homem jamais vai inventar um tipo de antídoto contra a morte. A pessoa morreu, deixa eu dar aqui um antídoto para ela voltar à vida. O homem não vai inventar isso. Ele não vai ter condições de fazer isso. Então não há possibilidade do homem promover a sua salvação eterna. A solução para esse problema do pecado e da condenação, da miséria em que a humanidade se encontra, não pode ser solucionado por meio dos méritos humanos, da genialidade humana, das invenções humanas. Nenhum ser humano pode atingir méritos ou eliminar o juízo de Deus por suas boas obras. Nenhum ser humano pode fazer isso. Nenhum ser humano pode dizer que chegou a um nível elevado. Por isso que nós não somos melhores do que os demais seres humanos. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu já contei essa história aqui, e ela foi verídica, de uma irmã, não foi aqui na igreja, foi numa outra igreja, um pastor amigo que estava contando isso em um sermão. E ele contou que numa determinada igreja, uma irmã resolveu fazer um culto de ação de graças na casa dela. O pastor foi lá com a igreja, oraram, fizeram o culto, o pastor pregou e tudo. E ao final do culto, o pastor passou a palavra para aquela irmã, para que ela contasse o motivo que a levou a chamar a igreja para realizar aquele culto na casa dela. E a irmã prontamente pegou a palavra e disse: olha, pastor, eu pedi para fazer esse culto aqui em casa porque já tem 5 anos. Já tem 5 anos que eu não peco. Tem 5 anos que eu não peco. Isso é impossível. O pastor ficou meio sem graça, né? Aquela coisa, ficou aquele climão esquisito. Mas percebam que nenhum ser humano pode atingir os méritos ou eliminar o juízo de Deus por suas boas obras. Tudo que acontece na nossa vida é pela graça. Então, se acontecer algo de bom, é pela graça. Se acontecer algo de ruim, é pela graça. Nós não temos direito de requerer nada de Deus. Dizer: Senhor, o Senhor tem que me dar porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Deus não fica devendo nada a ninguém. Então, após a queda, o nosso arbítrio foi comprometido, a nossa vontade foi completamente contaminada, a liberdade de escolha totalmente prejudicada. Então, o que nós encontramos no segundo Adão, Cristo Jesus? Graça abundante. É essa graça que é a razão de nós sermos igreja. É essa graça que dá realmente sentido à nossa salvação. E nós temos, lamentavelmente, na nossa jornada cristã, seja por influências externas, seja por causa do nosso próprio coração, a tendência de barganhar com Deus, de barganhar as bênçãos de Deus. Dizer: Senhor, eu vou te dar algo, se o Senhor fizer, eu te dou algo. Com Deus não funciona assim. Com Deus não funciona dessa forma. Deus não aceita barganhas. O salmista, no Salmo 116, quero chamar a atenção aqui no Salmo 116, depois nós vamos para Filipenses 1 e aí nós vamos finalizar. Salmo 116, só localizar o verso aqui. O salmista no Salmo 116 está falando de muitas provações que ele passou. Verso 3 ele fala de laços de morte que o cercaram e angústias do inferno se apoderaram dele, e ele caiu em tribulação e tristeza, uma tribulação muito grande, uma tribulação de alma, de coração. E daí, no verso 12, ele diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Ele não tem o que o mortal pode oferecer ao imortal, o que nós podemos oferecer a Deus. É o Salmo 116, verso 12.
Salmo 116, verso 12. Então ele diz que darei ao Senhor. Nós não podemos oferecer. O profeta Isaías vai além. O profeta Isaías chega a dizer que as nossas melhores obras diante do Altíssimo não passam de trapos de imundícia. As nossas melhores obras. E aí eu quero finalizar com um texto em Filipenses que fala sobre a perseverança do Espírito Santo em nossas vidas. E nos diz o seguinte, Filipenses capítulo 1, verso 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É Deus quem começou a boa obra. E é Ele quem vai completar. Ele não para no meio do caminho. A Bíblia não esconde os pecados dos seus personagens. Os pecados mais horrendos nós vemos na Bíblia em relação a essas personagens que vão surgindo na história da redenção. A Bíblia não omite as falhas deles, justamente para evidenciar a graça. A graça de Deus, portanto, está presente no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Em cada página das Escrituras nós vemos a graça. E é uma graça superabundante.